Olá, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. Depois desse período de louvor abençoado que nós tivemos, vamos ler o texto e preparar então nosso coração para a pregação da Palavra de Deus. Como os irmãos já sabem, hoje nós vamos dar sequência na nossa série em Filipenses, a série chamada Perseverança. Hoje eu vou expor capítulo 1, versículo 19 em diante. Vamos pensar sobre o tema de viver é Cristo e morrer é lucro, dentro dessa ideia então de perseverança na vida cristã. Nós vamos lembrar algumas coisas antes de fazer a leitura do texto, que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está na sua prisão em Roma, tá? Ali no final do século da década de 60 da era cristã, aproximadamente 59, 60. Ele foi preso, como os irmãos lembram, por conta de uma acusação de ser alguém que estava blasfemando contra o Deus dos judeus. Uma vez que Paulo anunciava que Cristo era o Messias, então os judeus, à semelhança do que fizeram com Cristo, então entregaram Paulo às autoridades e ele ficou ali preso, acusado de causar alguma desordem social. Uma vez então Paulo preso, a igreja de Filipos, ela resolve enviar uma oferta para que Paulo possa arcar com as suas despesas ali na prisão. Então eles pegam o seu pastor, o irmão Epafrodito, e eles juntam então uma oferta e enviam para Paulo. Então Paulo escreve essa carta para agradecer a oferta que ele recebeu de Epafrodito e também para trazer algumas instruções para essa igreja. Nós já vimos então Paulo falando de como ele esperava que os irmãos se relacionassem entre si, a relação profunda que Paulo tinha com os irmãos. Nós vimos isso no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, quando nós vimos que Paulo, mesmo distante, mesmo depois de muito tempo de ter frequentado a cidade de Filipos e estado com esses irmãos, ele ainda cultivava uma relação de pastoreio, uma relação de amizade, e ele mostrava a sua vida como uma vida em que Deus estava agindo, e por conta disso, então, os irmãos eram edificados. Na semana passada nós vimos que o plano de Deus, ele nunca pode falhar, nunca vai falhar. O evangelho está avançando e Paulo faz questão de apresentar para a igreja o progresso do evangelho. Nós vimos no capítulo 13 que o evangelho avança quando Paulo tem a oportunidade de pregar para os soldados de Roma e o pessoal da casa de César. O evangelho está avançando, mesmo quando Paulo está preso, quando ele encoraja pelo próprio exemplo da sua situação, os irmãos de Roma pregaram o evangelho com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais coragem, e nós vemos o evangelho avançando, que Paulo tem assim uma graça de Deus tão grande que até mesmo os seus inimigos, pessoas que pregam o evangelho por porfia, fazem com que a obra do Senhor avance e nunca pare. Nós vimos então que o plano de Deus de restaurar todas as coisas, ele nunca vai falhar. Então nós tentamos aplicar como é que como você fazemos então parte desse plano maior que Deus está fazendo. E hoje então nós vamos lidar com a perseverança em situações extremas, né? A situação de viver e a situação de morrer. Vamos fazer a leitura do texto? Filipenses capítulo 1, versículo 19 em diante. Diz assim o texto: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, por um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, e por outro lado, eu estou constrangido a permanecer por vossa causa, a permanecer na carne por vossa causa. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o progresso e a alegria de vocês na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo
convosco. Essa é a palavra de Deus. Que o Senhor nos dê graça e aplique a sua palavra em nossos corações. Pois bem, meus irmãos, como nós vimos aqui, a grande porção, o grande ensinamento dessa passagem é que Paulo, mesmo diante de uma situação adversa, que é a situação de prisão, ele sabe que Cristo vai ser engrandecido na vida dele. Veja que essa é a motivação que está por trás de todas as façanhas do apóstolo Paulo. Veja, Paulo enxerga toda a sua vida, tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele tem, como sendo uma ferramenta, um trampolim para a promoção da glória de Deus. Paulo entende que a sua vida, ela deve ser um reflexo onde Cristo é glorificado. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós não temos assim uma compreensão correta do que significa fazer as coisas para a glória de Deus. Muitas vezes nós entendemos que fazer as coisas para a glória de Deus é algo extremamente subjetivo, algo extremamente distante, né, do mundo das ideias, mas nós vemos pelo texto Paulo apresentando qualidades específicas do que significa fazer as coisas para a glória de Deus. Nós vamos ver então como é que Paulo entendeu, mas primeiro o ponto central aqui dessa passagem é entender que Paulo enxerga qualquer situação na sua vida como algo para proclamar, para expandir, para aumentar a glória de Deus. E a pergunta então que você deve fazer para você mesmo é: por que é que você quer ter filhos, no meu caso, né? Ou por que é que eu quero casar? Por que é que eu quero viajar? Por que é que eu quero ter essas coisas? Em que essas coisas contribuem? Ou qual a motivação que essas coisas, elas dirigem a minha vida? Veja que pessoas, elas se matam. Veja que pessoas, elas dão tudo o que tem, até o que não tem, para fazer que os seus filhos sejam mais felizes. Mas a gente precisa entender qual é a motivação por trás de todas as coisas. No cristianismo, tudo que a gente faz, seja trabalho, casamento, família, lazer, a gente deve fazer com um fim maior de dar glórias ao nome de Deus. Nós casamos não para fazer o outro feliz, não para nos fazermos felizes, né, para completarmos aquilo que falta em nossa vida, mas nós casamos porque esse é o plano de Deus. E à medida então que um homem e uma mulher se unem, constituindo um novo núcleo familiar, eles estão honrando ao Senhor, e à medida que eles seguem esse propósito, eles estão fazendo isso não para o bem de si mesmo, primariamente, mas para a glória de Deus. Quando casais desejam ter filhos, para que esses filhos sejam instruídos da palavra e sejam pessoas eticamente comprometidas com o evangelho, comprometidas com a mensagem de Jesus Cristo, esses filhos são como flecha na mão de um guerreiro que é lançado para longe, então se torna uma bênção para as nações. Portanto, casais cristãos têm filhos para a glória de Deus, para que o nome de Cristo seja engrandecido. Quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos simplesmente para comer, ou simplesmente para preencher um espaço na nossa agenda. Nós trabalhamos para fazer o bem, para dominar a terra, para produzir cultura, e de alguma forma isso serve para glorificar o nome do nosso Senhor. Portanto, glorificar a Deus não é uma ideia longe, subjetiva, é uma ideia perto. Nós precisamos ter clareza de como cada circunstância da nossa vida, ela deve funcionar para a glória de Deus. É isso o ponto de Paulo. Portanto, Paulo apresenta aqui duas situações, certo? Ele está preso e na sua prisão ele será julgado. No seu julgamento ele tem duas possibilidades: de ser condenado à morte ou de ser declarado inocente, então ficar livre. E ele começa então a ponderar quais são as motivações que ele nessas circunstâncias pode glorificar a Deus. E nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Primeiro, Paulo tem uma convicção de que o Espírito de Cristo estará com ele. E então ele fala: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. O ponto aqui de vergonha para Paulo, a convicção, Paulo está convicto de que ele não será envergonhado. Por quê? Nós sabemos, irmãos, que um homem como Paulo, estando preso e sendo declarado alguém culpado,
Isso poderia ser algo para a vergonha dele. Mas Paulo está tão preparado, está tão treinado no Evangelho, que ele sabe que mesmo se ele for declarado culpado, ele não será envergonhado. Porque o motivo ao qual traz ele dessa cadeia, traz ele para essa cadeia, é um motivo justo. É um motivo que o Senhor já alertara, que aqueles que quiserem seguir o seu nome, passarão por situações como essa. E pelo contrário, Paulo fala que Cristo fala no Sermão da Montanha que até mesmo a perseguição é algo que é fruto da bem-aventurança. De uma pessoa feliz, de uma pessoa fiel, ela será perseguida, como nós vemos no ensinamento do nosso Senhor. Portanto, Paulo não pode ser envergonhado. Se as pessoas o matarem, se as pessoas o humilharem, se as pessoas o esquecerem, se as pessoas o xingarem, se as pessoas blasfemarem contra ele, ele não será envergonhado, porque em todas essas circunstâncias ele vai perseverar e Cristo Jesus será engrandecido. Eu pergunto para você então, meu irmão e minha irmã, como Cristo tem sido engrandecido em sua vida? Como as circunstâncias em que você está, elas contribuem para a glória de Deus? Existe algum lugar, algumas circunstâncias que você se enxerga em que Cristo não está sendo glorificado, em que as pessoas não honram a Deus na sua vida, portanto você precisa tentar alinhar a sua vida com o padrão das Escrituras. Uma outra coisa que nós vemos aqui também no texto é que esse engrandecimento de Cristo, ele será na vida de Paulo, quer pela vida e quer pela morte. E aqui nós chegamos em um texto que é muito atual para a nossa vida, para a nossa circunstância, para o lugar em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em uma pandemia e muitos de nós queremos nos vacinar, muitos de nós queremos descobrir os tratamentos para viver mais. A pergunta é, por que você quer viver? Por que você quer prolongar os seus dias aqui na Terra? Como é que os seus dias sendo prolongados aqui na Terra, Cristo será engrandecido? Veja que Paulo, ele tem muita clareza a respeito das razões pelas quais ele quer permanecer vivo. A primeira coisa que ele coloca como uma razão, algo que convence ele de que ele deve viver, é para que ele sirva de uma ferramenta de edificação para a fé dos irmãos. Leia comigo o versículo 25, ele diz, olha, eu estou convencido disto, de que ficarei e permanecerei com todos vocês para o vosso progresso e gozo da vossa fé. Portanto, para Paulo, aquilo que motiva ele a permanecer vivo, aquilo que dá a Paulo uma razão de querer permanecer respirando, querer viver, querer continuar trabalhando, é porque ele sabe que a vida dele serve para o progresso da fé da igreja de Filipos, dos irmãos. Portanto, Paulo ele tem uma consciência clara de que ele foi chamado para edificar, para que os irmãos possam avançar em sua vida espiritual. Eu espero que muitos de nós, enquanto lutamos com as dúvidas, com as incertezas a respeito do Covid, a respeito da vida em que nós estamos vivendo, a respeito da realidade que nós estamos vivendo, nós sejamos tomados de uma convicção bíblica de queremos ficar aqui para louvar o nome do Senhor, queremos ficar aqui para fazer a obra de Deus, queremos ficar aqui para ajudar aqueles que estão ao nosso redor a crescer na fé, a amadurecer, a progredir em nossa fé. Às vezes eu tenho medo de que muitos de nós aqui na ICHJ estamos na igreja por muitos anos, mas permanecemos no mesmo nível de relacionamento com o Senhor. A fé cristã, irmãos, ela é uma fé em progresso. Ela é uma fé que avança. Nós sempre precisamos estar em constante crescimento. E o meio para o qual Deus preparou o seu crescimento foi a vida em comunidade, foi o relacionamento. Porque ferro afia ferro. E nós precisamos estar juntos, encorajando uns aos outros, ajudando uns aos outros a progredirem na fé, a perseverarem. Ninguém perseverará sozinho. E é importante que os irmãos tenham essa convicção. Paulo quer permanecer vivo para que os irmãos avancem na fé. Segunda razão que Paulo quer permanecer vivo
é para que as pessoas passem a desfrutar da alegria em sua fé. Gente, isso é fabuloso, porque muitas vezes nós lutamos com apatia, muitas vezes nós lutamos com um senso de indiferença, muitas vezes nós lutamos com pessoas que não estão nem aí para a sua fé. E Paulo está querendo dizer, eu quero ficar aqui, porque eu acho que vocês estão uns crentezinhos mais ou menos, meio triste, e eu quero mostrar para vocês que servir a Jesus é algo grandioso, para que vocês estejam empolgados, para que vocês estejam vibrantes, de tal forma, que quando alguém lhes convide para estar com Cristo, seus olhos brilhem, a sua alma se alegre, os seus olhos se encantem. Mas irmãos, isso é uma realidade muito diferente daquilo que nós vivemos hoje. Muitas pessoas, quando se fala em estar com Cristo, é meio que uma ofensa para essa pessoa. Muitos crentes se convidados para uma reunião de oração, para um encontro cuja única atração é o Senhor dos Exércitos, nós temos uma imensa dificuldade de trazer as pessoas, porque as pessoas não têm alegria em sua fé. Talvez elas estão na sua fé por conta de uma convenção social, uma convenção familiar, alguma coisa nesse sentido, mas não têm desenvolvido um senso de alegria, de prazer de estar na presença de Deus. Isso é até interessante na perspectiva como nós lidamos com o pecado, irmãos. Muitas vezes a minha pregação, a pregação da igreja, ela foi uma pregação legalista. Ela foi uma pregação que entendia que o pecado era bom, mas ficava restringindo os crentes de pecar porque não podia. E os crentes doidos para pecar, mas não pecavam porque não podia. Mas nunca nos foi ensinado que nós não devemos fazer porque não pode, embora isso seja verdade. Nós devemos aprender que existe um nível maior de compreensão, e nós precisamos aprender a rejeitar o pecado, porque nós encontramos um prazer maior do que o prazer que o pecado pode nos dar. Nós encontramos o prazer que é estar na presença de Deus, e como disse o salmista, na presença de Deus há fartura de alegria, há delícias perpétuas. Portanto, nós não devemos viver uma fé triste, monótona, sem empolgação, sem alegria. A fé que nós vivemos em Jesus Cristo, ela deve ser uma fé alegre, uma fé vibrante, uma fé que tem progresso, uma fé alegre. Portanto, eu gostaria de convidar vocês a pensarem sobre essas razões que Paulo elenca aqui para viver. Veja que a razão que Paulo quer ver não é por causa dele mesmo. Muitas pessoas, eu ainda tenho tantos sonhos, ainda tenho tantos projetos, eu não queria ir agora. Paulo não diz isso. Paulo diz, eu quero fazer com que as pessoas que estão ao meu redor avancem na sua fé. O problema, irmãos, é porque nós estamos muito apaixonados por nós mesmos. E aí tudo que nós olhamos, a nossa interpretação da realidade, ela é feita não a partir dos nossos olhos, mas a partir do nosso estômago. E nós só conseguimos enxergar nossas relações sociais a partir de nós mesmos e nunca a partir do outro. E nós precisamos aprender a desenvolver a capacidade de olhar para a realidade, buscando o bem, o benefício dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Agora, eu, caminhando para a segunda parte da nossa pregação, queria falar com vocês um pouquinho a respeito da morte. Paulo disse que Cristo vai ser engrandecido pela vida dele, porque ele vai fazer com que os irmãos avancem na fé, e isso por meio da alegria. Mas ele também fala que se por acaso tudo der errado, ele vai ficar no lucro, porque a morte para Paulo é lucro. Como é que você enxerga a morte? Eu queria então ter uma conversa com você a respeito deste tema, que talvez é um tabu para a nossa sociedade, falar sobre a morte. Primeiro, eu elenquei aqui algumas razões porque nós temos medo de falar sobre a morte. Primeira razão que eu coloquei aqui é por causa da medicina moderna. Se você for estudar um pouquinho do mundo no século XIX, você vai perceber que a morte não era uma realidade distante do dia a dia das pessoas. Portanto, a morte não era um tema que causava arrepios nas pessoas. Era muito comum que alguém em sua trajetória de vida visse muitas pessoas morrerem, porque não se tinha ainda
hospitais como nós temos hoje, então as pessoas morriam em casa, né? O próprio sepultamento também era feito em casa, de forma que a morte era um ambiente que era uma situação que fazia parte do cotidiano das pessoas. No entanto, com o advento da medicina moderna, nós temos um significativo avanço da expectativa de vida. E agora nós queremos a ferro e força, né? Fazer com que a nossa vida ela se prolongue mais e mais e mais e mais e mais, até que nunca chegue ao fim. Existe um filme chamado Homem Bicentenário. Não sei quanto dos irmãos conhecem este filme. É um filme muito bom, inclusive eu convido você a assistir e entender a reflexão sobre tecnologia e vida. Mas um dos aspectos lá é sobre a morte. Um homem, né, cria um robô lá, e esse robô ele é quase que 100% humano. Ele passa a desfrutar das mesmas sensações, das mesmas experiências, e para o final do filme ele vai tendo uma frustração de que ele não pode ser um ser humano completo, porque ele não vivencia a morte. É interessante que a morte, por mais que ela seja um dos nossos inimigos, ela é aquilo que atesta a nossa humanidade. Portanto, fugir da nossa humanidade é fugir da morte. Vou fazer aqui outra referência à cultura pop, falando um pouquinho sobre um filme chamado Harry Potter. Não sei quantos dos irmãos já viram também, né? E aí você deve estar pensando, vixe, o pastor agora está falando de magia, de bruxo, meu Deus, o que será? Mas calma, uma lição preciosa que nós vamos tentar tirar do filme. O filme tem um vilão chamado Voldemort, que era um estudante muito capaz, né, o chamado Tom Riddle, acho que é assim, o Tom Riddle, né, e aí ele tenta, de alguma forma, bular morte. Ele usa umas magias para esconder a alma dele em vários lugares que ele vai chamar Horcrux. E é interessante que à medida que ele usa essas magias e se relaciona com o mal, e particiona a sua alma para não morrer, ele vai deixando de ser humano. Ele perde a sua humanidade e se torna um vilão lá feio, se você for ver lá, ele não tem nariz, ele deixa de ser humano. Perceba que a morte ela faz parte da nossa humanidade. Nós precisamos estar prontos para lidar com ela. Mesmo então que a morte tenha se distanciado do nosso cotidiano e que você talvez não queira pensar ou não queira refletir a respeito disso, eu preciso dizer que um dia ela vai chegar na sua vida. Segunda razão por que nós temos medo da morte, por conta da ideia de felicidade que nós vemos. Por conta da ideia de felicidade que nós vemos em nossa sociedade. Me parece que todo projeto de felicidade que o mundo nos oferece é um projeto de felicidade voltado para as coisas aqui da terra. Ninguém fala de felicidade como um projeto de relacionamento com o Senhor. Sempre que se fala de felicidade, fala-se de felicidade a partir de uma ideia terrena. E Paulo, ele enxerga muito diferente essa circunstância. Se você voltar comigo lá para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer, versículo 2, aliás, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, ó, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei também que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Até aqui. Aqui Paulo está narrando a experiência, embora ele fale de terceira pessoa, ele está falando de si mesmo, é somente uma técnica argumentativa que ele usa. Ele está falando que o projeto maior de felicidade dele não se resumia a algo que possa ser encontrado aqui na terra, algo que se possa pegar. O projeto de felicidade para Paulo está relacionado àquela experiência que ele teve quando foi ao terceiro céu e lá ele entrou na sala do trono, é o que nós imaginamos, viu o Senhor, conversou com o Senhor face a face e ele ficou encantado, ao ponto de ver palavras, de ver coisas, de ver situações que ele não podia nem mesmo explicar para nós, porque nós éramos incapazes de compreender. D.A. Carson, ele deu uma ilustração dessa seguinte passagem, de uma missionária
que foi para uma tribo indígena e tentou explicar para os índios como seria o sistema de funcionamento da luz elétrica. Pense que coisa embaraçosa. Ela disse: olha, vocês estão vendo aqui o sol, é como se em nossa casa, na nossa oca, nós tivéssemos pequenos sols que se apagam e se acendem na hora que a gente quer, a partir de um botão, mas ele não sabia o que era botão. E à medida que você tenta explicar, né, toda a complexidade do que é, desde os geradores até as hidrelétricas ou o sistema de geração de energia que nós conhecemos, a complexidade que nós temos, que nem mesmo eu saberia lhe explicar, os índios não conseguiram compreender. Por isso que Paulo, então, não tenta explicar para a gente o que é a sala do trono, porque nessa ilustração nós seríamos como os índios, que não temos categoria, não temos linguagem, não temos conhecimento ou capacidade para entender a beleza que é a sala do trono. Por isso que Paulo, então, ele olha para o céu e olha para Cristo e vê que a felicidade dele não pode ser resumida a algo dessa terra, porque se a felicidade de Paulo é algo que está aqui agora, a felicidade dele vai acabar. A felicidade dele pode ser perdida. Pense comigo, se a sua felicidade, a plenitude da sua felicidade está em algo perecível, a sua felicidade vai acabar. E eu não vou nem falar de drogas, de bebida, de sexo, porque é tão efêmero o efeito que a droga dá, o efeito que a bebida dá, o prazer que o sexo traz. Estou falando de até prazeres maiores mesmo, como a realização de ter alcançado um sonho, a realização de ver filhos bem-sucedidos, a realização do matrimônio duradouro, realizações que a experiência humana nos proporciona, só que elas não podem ter tido como fim último, irmãos. O único fim último que pode receber a nossa felicidade, ou o alvo da nossa felicidade, é o encontro com Jesus no céu. É isso, o único. Se você tem qualquer outra razão de felicidade que não seja Jesus no céu, você vai ser um infeliz. Certo? Um infeliz. É um pouco pesado, né, irmãos? Mas é o texto aqui, né? Ou as minhas compreensões dele. Então, cuidado, viu? 3. Motivo pelo qual as pessoas têm medo da morte. Certo? Porque as pessoas, elas sentem diante da morte uma sensação de insignificância. E hoje nós gostamos de ter o nosso ego amaciado, né? Irmãos, vamos falar a verdade, né? Quem é que não gosta de receber uma mensagem positiva? Alguém dizendo que você é a melhor pessoa do mundo, que tudo vai dar certo, né? Que você é o centro do coração de... Não tenho nem coragem de falar, certo? Nós gostamos. E nós somos, em nosso projeto de poder, somos inclinados a achar que somos invencíveis. Nós tentamos achar que somos inevitáveis, como disse um certo vilão aí do mundo dos jovens, certo? Mas nós não somos, irmãos. Nós somos passageiros, nós somos fracos, certo? Somos limitados. Nós precisamos entender que de fato nós somos insignificantes. Por mais que nós tenhamos chegado à Lua, por mais que nós tenhamos desenvolvido vacina, coisas complexas, mas nós somos insignificantes. Precisamos lidar de alguma forma com a nossa insignificância. Uma outra coisa interessante pelo qual nós temos medo da morte é porque a morte gera em nós um senso de solidão. E hoje nós buscamos cada vez mais viver assim uma vida de reconhecimento dos outros, né? Fugindo então dessa sensação de solidão. Mas o fato é que nós temos que lidar com esse fato da nossa vida. A morte é uma realidade inevitável para todos nós. Existe uma capela em Portugal que tem alguns ossos na frente dela e tem a seguinte frase na porta da capela: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos ossos nós aguardamos. Essa é uma realidade que nós precisamos lidar. Agora a pergunta é: se é um inimigo que nós não temos como fugir, como então nós vamos lidar com esse inimigo? O ponto de Paulo é que a esperança dele para morrer é estar com Cristo. Ele diz assim, versículo 23: ora, de um lado estou constrangido e tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor.
se o pensamento secular é um pensamento correto, de que não existe vida após a morte, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Veja que não há nenhum consolo para a morte, senão o consolo que a mensagem cristã oferece para a humanidade. Nenhuma outra religião, nenhuma outra compreensão de mundo, ela pode consolar a pessoa em um momento de perca e de dor. Não tem. Porque se os materialistas estão certos e o pensamento secular está correto, nós somos um amontoado de células que em poucos anos serviremos como alimento para seres inanimados. É assim que você enxerga o seu filho? É assim que você enxerga a sua esposa? É assim que você se enxerga? Como adubo de grama de cemitério? Porque no final das contas, se o mundo secular está correto, é isso que nós somos. Mas a fé cristã, ela apresenta um conceito fundamental que nos traz esperança para lidar com a morte. Por isso eu convido você para nos dirigirmos a 1 Coríntios, capítulo de número 15. A partir do versículo 35, ele diz o seguinte: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Uma das ilustrações que o Evangelho nos traz a respeito, que o Evangelho traz a respeito de nós, é que nós somos uma terra em que uma semente é jogada sobre nós e nós então frutificamos. Mas de alguma forma aqui nós somos a semente. E para que a semente possa germinar, ela precisa primeiro fazer o quê? Ela precisa morrer. Para que a nossa experiência humana seja completa e nós desfrutamos da plenitude do que é ser um ser humano, nós precisamos morrer. Porque na nossa morte nós nos encontramos com Cristo. E lá nós recebemos todo o auxílio, todo o consolo e desfrutamos na plenitude quem de fato nós somos. Portanto, irmãos, na morte nós temos uma esperança. Eu gostaria então de fazer algumas aplicações para a gente finalizar a nossa reflexão. A primeira delas, Deus é um Deus soberano. E Ele está comprometido com o seu propósito. Lembra que o Evangelho avançou, mesmo quando Paulo estava preso? Pois é, o plano de Deus não para, mesmo quando Paulo morre. O plano de Deus não para, se Paulo permanece vivo. Não há nada que possa parar o plano de Deus. E nós precisamos estar preparados para isso. Segundo ponto. Segunda aplicação que eu quero fazer para os irmãos. Há muita dúvida a respeito de qual o destino, o que acontece quando a pessoa morre, quando a pessoa expira, certo? Pelo texto, Paulo diz, olha, eu quero estar com Cristo. Pela teologia do Novo Testamento, nós percebemos que quando um crente morre, o corpo fica descansando junto com a alma. Nós temos uma separação. O corpo vai para a terra e a alma vai para o destino eterno. Quem vai para o céu, vai para o céu. Quem vai para o inferno, vai para o inferno, certo? Então, imediatamente, os irmãos precisam então descansar em relação a isso, tá bom? Quando nós morremos, nós vamos direto para o nosso estado eterno, que algumas passagens da Bíblia chamam de o seio de Abraão, outras passagens chamam de paraíso, tá certo? Mas é o lugar que nós vamos estar com Cristo. Veja, é o que Jesus disse para o ladrão da cruz, né? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, quando o corpo expira, a alma sobe e o corpo vai. Descansa. Até no dia, então, que o Senhor voltar e nós tivermos a ressurreição, quando o corpo e a alma serão reunidos e nós seremos glorificados. Nós vamos ver isso quando chegarmos no capítulo 3 de Filipenses, tá bom? Terceira aplicação. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Veja, Paulo está dizendo, eu estou certo de que quando eu morrer, eu vou estar com Cristo. Mas você deve pensar como é que Paulo é prepotente a esse ponto de dizer que ele sabe que vai estar com Cristo. Veja, meus irmãos, Paulo sabe que a nossa estada com Cristo não é por conta da nossa piedade. Se você lembrar em Atos capítulo 9, volte lá comigo, na verdade para Atos capítulo 8,
você for para lá comigo rapidinho, você vai perceber que a primeira perseguição da igreja, o assassinato de Estevão, tinha Paulo como alguém que era um dos líderes ali da perseguição. Se você ler comigo, na verdade, em Atos capítulo 7, versículo 60, diz lá: e Saulo, que é o mesmo nome de Paulo, certo? Consentia com a sua morte. Só que esse homem que era perseguidor da igreja, esse homem que era alguém maligno, alguém que assassinava cristãos, ele foi alcançado pela graça. E ele agora deposita a certeza da salvação dele não em um coração bondoso, mas na obra suficiente de Cristo na cruz do Calvário. E nós precisamos então descansar a nossa vida e a nossa alma e a nossa salvação. Precisamos ter certeza, irmãos, da nossa salvação, não por causa daquilo que nós fazemos, não porque somos bons, não porque a nossa religião é melhor do que a outra, mas porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso e pelo Evangelho Ele nos salva, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quarta e última aplicação: se nós vivermos, nós deveremos viver e fazer tudo o que a gente faz para engrandecer o nome de Cristo. Amém? Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, tenha lhe encorajado a fé e que você possa sair então dessa noite cheio da presença do nosso Deus. Nós vamos...